Meus irmãos, nós chegamos hoje, com a graça de Deus, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Mas antes de falar do assunto que nós vamos tratar agora, eu queria fazer uma breve recapitulação, bem breve mesmo, de alguns pontos que nós falamos. Nós falamos que a carta de Paulo aos Efésios, ela fala sobre a igreja, sobre a nova humanidade que Deus formou a partir da vida de Cristo. Nós falamos que Paulo agora está dizendo que gentios e judeus todos estão unidos na mesma família, aqueles que creram, obviamente, no sacrifício de Cristo. Não há mais judeu, não grego. Os gentios que eram afastados de Deus foram aproximados pelo sangue. Os judeus também que estavam afastados, se apegando apenas a rituais e achando que aquilo lá era salvação, também os que foram convertidos foram unidos pelo sangue de Cristo, e agora Deus tem uma nova família, uma única família, que são os filhos de Deus, aqueles que Deus deu vida, como Paulo fala em Efésios 2. Todos estavam mortos, judeus e gentios, que somos nós, que fazemos parte. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas com a vida de Cristo, Ele nos deu vida, e a partir de então, nós somos salvos individualmente, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Ninguém foi salvo para continuar vivendo sozinho, independente, desigrejado. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós vimos o que Deus fez em Cristo no capítulo 1, as bênçãos que Deus fez. Deus nos elegeu, nos redimiu, nos perdoou. Nós estávamos mortos, Deus fez tudo isso em Cristo. Depois do capítulo 2, bem rapidamente, fala que Ele nos deu vida. Por que nos deu vida? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a condição de toda a humanidade. E Paulo, então, começa a falar ali, a partir do verso 11 do capítulo 2, para nós lembrarmos que nós éramos gentios, que nós estávamos afastados de Deus, e que nós só fomos aproximados, como diz o verso 13 do capítulo 2, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. O que nos aproximou não foi a nossa tentativa, não foi boas obras, não foi nada. Foi o sangue de Cristo que perdoou os nossos pecados. Se não fosse a vida de Cristo e a fé que Ele mesmo nos dá para crer no que Ele fez, nós continuaríamos eternamente separados de Deus. Apesar de estarmos querendo fazer obras religiosas ou não, somente pelo sangue de Cristo que nós somos aproximados. Depois, no capítulo 3, Paulo fala que ele era um prisioneiro de Cristo por amor a eles, e fala do mistério que foi revelado, aquele mistério que antes muitos não entendiam, mas que a vida de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo é o Evangelho, e através dela nós somos inseridos, nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Verso 6 do capítulo 3 eu estou lendo. Co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Então nós só falamos que em Cristo nós tivemos tudo isso. Paulo fala no verso 8 do capítulo 3 que ele era o menor de todos os santos e foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo ele é extremamente cristocêntrico. Paulo fala que ele estava anunciando, e ele sempre usa essas expressões, porque ele fica maravilhado. Desde o capítulo 1, nós vemos ele usando expressões como essa que ele usou no verso 8 do capítulo 3. Insondáveis riquezas de Cristo. Não dá para medir, não dá para dimensionar o tamanho da riqueza que é a pessoa de Cristo e o que Ele fez por nós. Depois, no capítulo 4, nós começamos a falar de aspectos bem práticos, como Paulo vinha dando todo o fundamento doutrinário teológico. O que Cristo fez em nós, o que Cristo fez é a nova igreja, a nova humanidade. E agora, a partir do capítulo 4, então, Paulo está falando: eu rogo-vos, pois, diante de tudo isso, Paulo está falando de todas essas verdades que eu apresentei, que Deus fez em Cristo, diante de tudo isso, o impacto que isso causa em nossa vida. Ele começa a falar para nós andarmos de modo digno da vocação que fomos chamados, ou seja, tudo isso que Cristo fez por nós, se é que nós cremos nisso, isso causa um impacto transformador na nossa vida. Não apenas eu admirar, não apenas eu achar que isso bonito,
mas isso causa um impacto transformador, que ele fala assim, diante de tudo isso, eu estou rogando que vocês andem, e andar aqui fala de uma vida diferente, de um estilo de vida. Tudo, a vida de vocês é transformada, que vocês andem de modo digno dessa verdade que eu apresentei. Ou seja, não fica olhando para isso, achando bonito e tendo uma vida errada. Porque isso não é evidência de quem creu nas promessas de Cristo, de quem foi regenerado. Então, Paulo está falando que vocês agora andem de forma diferente. E ele fala aqui com humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso é fruto do Espírito, que vai aparecendo em nossa vida à medida que nós cremos e nos enchemos do Espírito de Deus, porque isso aqui não habita em nosso coração, naturalmente não habita. Ninguém de nós aqui é manso, é longânimo, é humilde. A pessoa que ela se vende como humilde, ela chega a se orgulhar da humildade dela. Esse é o coração natural. Não, eu sou uma pessoa extremamente humilde. Ele está se orgulhando de uma virtude que não é para trazer orgulho. Mas em Cristo, não. Então ele fala assim, e agora ele está falando para nós vivermos de modo a nos esforçarmos com diligência para preservar a unidade que Deus fez. Não é para criar unidade, fabricar, mas por preservar aquilo que Deus fez em Cristo. Depois ele fala da questão dos dons, que Deus deu dons de diversas formas para a edificação da igreja. Não é para exibicionismo, não é para criar castas de pessoas mais importantes, mas é para todos nós servirmos ao corpo de Cristo. Depois, a partir do verso 17 do capítulo 4, ele fala, por isso, digo no Senhor e testifico que vocês não andem mais como vocês andavam antes. Ou seja, Paulo está batendo firme na questão do testemunho, da vida, da transformação. Ou seja, vocês tinham uma vida antes. Vocês faziam isso, viviam assim, pensavam assim, negociavam assim, casavam assim, criavam os filhos assim, faziam tudo dessa forma, mas agora vocês, por causa de Cristo, vocês não andem mais assim. E Paulo diz, como que nós andávamos? Que vocês não andem, assim, verso 17 do capítulo 4, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E nós falamos isso na oportunidade, que todo o pecado começa com um pensamento pecaminoso. Toda atitude pecaminosa, ela é fruto de pensamentos pecaminosos. Por isso que a palavra de Deus fala muito para nós santificarmos os pensamentos, pensarmos naquilo que é verdadeiro, que é agradável, levarmos cativo todo o nosso pensamento a Cristo, pensarmos nas coisas do alto. O cristão não pode deixar os pensamentos dele à deriva, solto. Deus, ele trabalha em nossos pensamentos, porque a partir daí nós vamos sendo moldados a agir conforme a palavra de Deus. Então, uma característica dos gentios, de quem não creu, é viver na vaidade dos pensamentos. Pensamentos carnais pecaminosos. E fala que eram obscurecidos, alheios à vida de Deus. Aí, a partir do verso 20, ele fala, mas não foi assim que vocês foram salvos. Não é isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, Paulo está traçando uma distinção visivelmente clara de aquele que não é cristão e daquele que foi alcançado pela graça. A vida toda muda, os pensamentos, as atitudes. Aí ele começa a falar, deixar a mentira, falar a verdade, parar de roubar, trabalhar com as próprias mãos para também ter a que socorrer ao necessitado. E fala da questão da ira pecaminosa. Ele fala no verso 29 do capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, Paulo está falando agora de um processo de santificação daqueles que foram salvos. Porque a graça que nos salvou é a mesma que nos transforma. E um termômetro que você e eu podemos usar, se nós realmente cremos e estamos crescendo na graça, será que o meu linguajar mudou? Não estou falando de você apresentar uma forma cristã para impactar os outros, mas é no seu dia a dia. A sua forma de pensar, ela está sendo mais biblicamente? Você está aprendendo, e eu estou aprendendo a pensar biblicamente, a ver o mundo de acordo com a cosmovisão cristã, de acordo com a palavra de Deus, a falar, a relacionar, a negociar. É isso que Paulo vem falando. E aí ele fala no final do capítulo 4, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim como toda malícia, e ele termina o capítulo 4, no verso 32, falando, antes, ou seja, ao contrário de viver em amargura, gritaria, ira, ao contrário disso, sede um para com os outros benignos, fruto da graça, compassivos, fruto da graça, perdoando-os uns aos outros, fruto da graça. E aí ele dá o exemplo.
Como que nós devemos perdoar uns aos outros? Última linha do verso 32, leia aí. Como Deus também em Cristo nos perdoou. Esse é o exemplo. Então, o nosso foco como cristãos, irmãos, é cada vez mais sermos transformados à semelhança de Cristo. Não é a melhorarmos as nossas atitudes. Antes eu fazia, agora não faço. É nós sermos transformados à semelhança de Cristo. Cristo é o nosso modelo perfeito. Então, todo o exemplo, quando João fala, quando Paulo fala, para nós amarmos uns aos outros, e ele dá, como eu vos amei. Maridos, amai a vossas esposas como eu vos amei. Perdoar uns aos outros como eu vos perdoei. Sempre o exemplo nosso é Cristo. Sempre Cristo sendo formado em nós, quando nós nascemos de novo, fomos regenerados pela graça, nós começamos a desenvolver a nossa salvação, que Paulo fala. E o que é desenvolver a salvação? É melhorar? Não. É ir cada vez mais tendo o nosso caráter, expressando o caráter moral de Cristo. Tendo expressões que as pessoas olham e falam assim, ele está parecendo com Jesus. Não é assim, ele está bem melhor do que antes. Não, ele está parecendo com Jesus. Por isso que esse final do capítulo 4, ele está ligado aos 2 versículos que eu quero falar com vocês hoje, que é Efésios 5, verso 1 e 2. Vamos ler Efésios 5, 1 e 2. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, meus irmãos, o final do verso 4, ele já dá um exemplo. Antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, como também Deus em Cristo vos perdoou. E agora ele usa a mesma expressão, sede, pois, ou seja, venham a desenvolver a vida com Deus, de acordo com tudo que foi falado, imitadores de Deus. Pessoas imitam pessoas. Voluntariamente ou involuntariamente, nós temos pessoas que nós admiramos em algumas áreas e você acaba pegando o jeito, acaba imitando. Principalmente as crianças fazem muito isso. Elas têm algum modelo de artista, de atleta, e acabam, ou na própria convivência com algumas pessoas, de tanto conviver, você vai acabando pegando o jeito. Os nossos filhos tendem a nos imitar, infelizmente nas coisas erradas também que nós ainda fazemos. Mas é natural que pela convivência eles vão aprendendo. E é muito comum a pessoa falar, nossa, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe. Não porque você veste igual, mas, nossa, você fala igual, você tem um jeito do seu pai, da sua mãe, por causa da convivência. E o alvo de todo cristão, como Paulo vinha falando, Paulo vem crescendo, deixa a mentira, fala a verdade, santidade, perdão. Ele fala assim, vamos resumir? Imite a Cristo. Esse é o alvo final. Não tem mais alguma coisa além disso. É imitar a Cristo. E eu quero trabalhar com os irmãos o que seria imitar Cristo, qual o fundamento de nós imitarmos a Cristo, por que nós devemos imitar a Cristo, quem é o nosso modelo, como que nós podemos fazer isso. É isso que eu vou tentar passar para os irmãos alguma coisa que eu fui edificado com esse texto. Nós lemos que em 1 João 2,6 que diz assim, quem diz estar nele deve andar como ele andou. O que seria isso senão imitar os passos de Jesus? Não é andar por onde ele andou, embora isso não seja errado. Você pode fazer o mesmo caminho de Jesus quando ele esteve nessa terra e pode não ser o imitador dele. Eu fiz o caminho de Jesus, andei tudo por onde ele andou, mas e a sua vida? Então é como ele andou o foco. Como que Jesus andou? Como que ele viveu? Como foi a atitude dele diante do Pai, diante das adversidades, diante do pecado, embora ele não tinha pecado, mas do pecado dos outros? Como que ele viveu? Paulo não está dizendo para nós pegarmos o jeito de Jesus, as expressões, e procurar copiar. Ele se vestia assim naquela época, eu também imitar essa forma exterior, religiosa. Não é isso.
A religião sempre quer nos fazer imitar por fora. Quer fazer todo mundo ser igual a alguém por fora. A religião nos faz imitar homens, pessoas. O que Deus está falando aqui para nós imitarmos não é externamente, mas é o caráter nosso ser transformado ao caráter de Cristo. E, obviamente, se o interior está sendo transformado, o meu exterior vai demonstrar com as minhas atitudes, minha fala, minha conversa, que eu sou uma nova criatura. Eu não sou uma velha criatura com uma roupa bonita, eu sou uma nova criatura. O meu coração foi modificado pela graça. Então, Paulo começa: sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Esse, portanto, nós só falamos, ele nos remete ao que Paulo vinha falando. Ele vinha fazendo tudo aquele... vocês agora despem do velho homem, se revistam do novo homem que é Cristo. Por isso, deixa a mentira, fala a verdade. Pai. E agora ele vem falando, diante disso, vocês devem o auge a ser imitador de Deus. E esse mesmo Paulo que nos exorta a imitar a Deus, ele fala em Filipenses 3,17 e 1 Coríntios 1,11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo não se coloca como um alvo final. Ele fala assim, irmãos, a mesma verdade que eu estou pregando para vocês, eu prego para mim, porque eu estou em busca de imitar a Cristo na minha vida. Então, como modelo entre o rebanho, Paulo está falando, eu também estou imitando esse Cristo. E como Paulo era alguém que Deus tinha levantado de proeminência na igreja para ensinar, para pregar, muitas pessoas olhavam para ele. Ele falou assim, vocês me imitem enquanto eu estiver imitando Cristo. O meu alvo final é Cristo, na vida de Paulo também era. E o que Paulo está falando? Imitem Paulo em que sentido quando Paulo fala isso? Na vida dele, de sacrifício pela igreja, na vida dele de temor a Deus, na dependência dele da graça de Deus, como ele fala, ele era o menor de todos os santos, o maior dos pecadores. É para imitar nessa questão dessa dependência da graça de Deus. Ou seja, não sejam arrogantes, não fiquem olhando para mim, nossa, como o Paulo está fazendo. Eu sou o pior dos pecadores. Esse conceito de que Deus é gracioso e de que o homem é miserável, foi isso que Paulo ensinou. Leiamos as cartas dele. Então, Paulo não está chamando a atenção dele para si, ele está falando assim, olha o que a graça de Deus fez em mim, e o alvo sempre é Cristo. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando, com essa expressão, ser de imitadores de Deus, nós temos que entender o que não é ser imitador de Deus. É a mesma coisa que Paulo estivesse falando, não seja apenas alguém que admira Cristo, o cristianismo, mas que você não quer ser igual a Cristo. Não seja alguém, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ouvir o evangelho, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas a sua vida não está sendo transformada. Não é isso que é ser imitador. Não seja alguém que gosta de ouvir sobre Cristo, mas que não gosta de praticar aquilo que ouviu, como o Tiago fala. Não seja um ouvinte, mas um praticante. Não seja alguém que só gosta de ouvir, seja alguém que queira imitar a Cristo. É como se Paulo estivesse falando, não seja alguém que gosta de falar sobre Cristo, mas não gosta de viver como ele viveu. Eu gosto de falar de Cristo, mas a minha vida, ela apaga tudo que eu estou falando, porque eu falo coisa verdadeira, mas a minha vida é totalmente contrária. Isso não é imitar a Cristo. Falar sobre Cristo não é imitar a Cristo. Faz parte, mas não é. Não seja alguém que cobra dos outros cristãos serem iguais a Cristo, enquanto você mesmo não está sendo transformado. Nós gostamos, aquele irmão ali não está sendo transformado. E a gente vai atacando. A maior prova que nós também não somos é essa fofoca, essa maledicência, essa cobrança. Então, ser imitador de Cristo é procurar, primeiro, olhar para a nossa vida e falar, Senhor, eu não tenho condição nenhuma de dar meio passo nessa direção se não for a tua graça, como Paulo tinha a dependência total da graça de Deus. Mas como que nós, pecadores, podemos imitar a Cristo? Primeira coisa para você imitar alguém é você conhecer essa pessoa. Você não imita quem você não conhece. Então, Paulo está falando, porque Deus se revelou a nós, porque Deus fez tudo isso em Cristo na cruz, porque Deus se revelou, porque se Deus não se revelasse, nenhum de nós nem conheceríamos a Deus, nem teríamos nem interesse em buscar a Deus, mas porque Deus se revelou a nós em Cristo Jesus, nós podemos conhecê-lo pela palavra, e agora nós podemos imitá-lo, nós chamamos Deus de Pai.
Nós somos perdoados. Leia o capítulo 1. Somos adotados, fomos justificados, somos redimidos. Deus se revelou a nós. Então agora nós conhecemos o nosso Pai pela palavra e agora nós podemos então imitá-lo. O incrédulo não tem condições de imitar a Deus. Ele pode imitar uma religião, mas imitar a Cristo não tem, porque Deus ainda não se revelou a ele. Ele não conhece o Deus das Escrituras. A religião fabrica imitadores de pessoas. O cristianismo nos capacita a imitar a Deus. Então, imitadores de Deus, meus irmãos, é algo que começa no interior. O seu coração, o meu coração, a minha mente, totalmente sendo transformada pelo poder do Evangelho. E olha a expressão, imitadores de Deus, veja a última expressão do verso 1, como filhos amados. Você não vai imitar a Deus para se tornar filho de Deus. Ninguém nunca vai se tornar filho por imitação. Eu já citei essa frase de Martinho Lutero, e ela, para mim, ela é fantástica. Ele diz assim, ele fala assim, não é a imitação que nos torna filhos, é a filiação que nos torna imitadores. Ninguém nunca vai ser um filho de Deus imitando. Eu vou imitar, pegar o jeito, e aí de tanto imitar eu sou um filho de Deus. Não. É quando Deus nos regenera, quando Ele nos torna filho de Deus, que Ele nos capacita a ser imitadores. Então a causa sempre é a regeneração. Então o que Paulo está ensinando aqui é que, como filhos amados, ou seja, vocês já são filhos de Deus. Lá no capítulo 1, Paulo fala isso. Porque vocês já foram feitos filhos de Deus, já foram alcançados pela graça, já foram regenerados, já foram perdoados quando vocês estavam mortos em delitos e pecados. Agora sim, por causa dessa verdade, do poder do Espírito Santo que habita em nós, vocês têm condições de serem imitadores de Deus, porque agora vocês têm Deus como Pai. É isso que Paulo está falando. A filiação, meus irmãos, sempre exige a necessidade de imitação. Você não pode, e eu também não posso, alegar que sou filho de Deus se a minha vida não demonstra o caráter de Cristo crescente. Eu não posso falar que eu sou filho de Deus se a minha vida está parecendo com filho do diabo, como 1 João fala, que tem filhos de Deus e filhos do diabo. Você não pode falar, e eu também não posso, que eu sou um filho de Deus se eu vivo na prática do pecado e não me arrependo. E não tenho prazer na palavra de Deus, não tenho prazer, não há expressão de vida espiritual na minha vida, mas eu falo que eu sou filho de Deus. Mas se as obras da minha vida demonstram ainda que eu sou filho das trevas. John Gill diz assim, imitemos em atos de retidão e santidade, e particularmente em atos de misericórdia, bondade e beneficência, como quando perdoamos injúrias e ofensas. Ou seja, um cristão é aquele que, quando ele é ofendido, ele vai cada vez mais ir reagindo como Cristo reagiu quando foi ultrajado. É aquele que, quando é mal interpretado, ele vai procurar reagir como Cristo reagia. Em atos de bondade, de misericórdia, de longanimidade e também de luta contra as injustiças e os pecados. Se nós somos filhos de Deus, isso não vai aparecer só na nossa forma de falar, ela vai se evidenciar na nossa forma de viver. O caráter que possuímos como filhos de Deus nos obriga, porque Ele nos leva a isso, a sermos semelhantes a Ele. Então aqui nós podemos analisar individualmente, você sozinho, diante de Deus e eu também, o que na minha vida tem se parecido com o caráter de Cristo? Ou você está sendo um imitador de apenas exterior, imitador de bons hábitos. Agora eu não falo mais isso, não faço mais aquilo, isso é moralismo. Nós já falamos que moralismo não é cristianismo. O cristianismo não tem um monopólio da moralidade. Tem muitas outras religiões que também ensinam a você ter paciência no trânsito, a você ajudar alguém que está caído, a você fazer boas coisas, a você tentar um autocontrole. Não é isso que Paulo está falando, imitar a Cristo. Ele está falando de uma nova vida, de um coração que amava o pecado e que agora ama Cristo, ama a palavra. E a palavra está sendo mudando toda a vida dele. Os cristãos devem imitar o Deus que adoram, tanto quanto Ele se revela a nós. E como que Deus se revelou a nós? Na palavra. Como que você vai cada vez mais imitar a Cristo? E eu? Tanto quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, oramos ao Senhor e falamos, Senhor, me transforma à semelhança de Jesus.
que foi revelado na palavra. Se você se afasta da palavra, a quem você acha que você vai imitar? Você vai buscar outras referências, outros exemplos. Nós somos feitos filhos de Deus, nós somos filhos, isso é uma segurança para nós. Eu não estou conquistando a filiação ao imitar a Deus. Não pense que você vai conquistar a filiação ao imitar. Não vai, meus irmãos. É porque nós fomos feitos filhos de Deus que nós devemos prazerosamente imitar o nosso Pai. Tem vários textos da palavra que diz isso. 1 João 4, 10, 11. Vários exemplos que falam para fazer como Jesus fez. Nós já temos essa segurança. J.I. Packer, um dos puritanos, ele diz assim: a imitação de Cristo, como parte do nosso processo maior de ser moldado por Ele, é da essência da vida cristã e do processo de direção divina. E ele diz: os cristãos aprendem a viver em Cristo, a seguir e a viver o exemplo que Ele nos deixou, e a reconhecer que somente este é o caminho para o nosso amadurecimento, ou seja, a imitação de Cristo. É você olhar para Cristo revelado na palavra, orar e falar: Senhor, é com Jesus que eu quero me parecer, mas eu não consigo. Mas como eu já sou um filho amado, o Espírito Santo habita em mim, e agora me motiva, Senhor, a estudar a Tua palavra, a crescer, a desenvolver a minha salvação com temor e temor. Imitação em que sentido, meus irmãos? Você acha que Paulo está falando que é para nós imitarmos a Deus nos atributos incomunicáveis? O que seria atributos incomunicáveis? Atributos que só Deus tem. Criador, imutável, onisciente. Paulo não está falando para nós, sede oniscientes como Deus é onisciente. Não tem esse mandamento na Bíblia. Tem atributos que Deus não se comunica com os seus filhos, que só pertence a Ele. Onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, soberania. Isso pertence somente a Deus. A Bíblia não está falando para nós sermos iguais a Deus, a ser de redentor igual a Deus. A Bíblia diz que nós não conseguimos pagar o pecado de ninguém, nem o nosso próprio. Então, o que seria esse imitar a Deus? Não é nos atributos que só pertencem a Deus, mas é nos que a gente chama de atributos comunicáveis, que Deus mesmo fala para nós: sede santos como eu sou santo. Nós lemos isso na palavra. Santidade é uma coisa que Deus comunica a nós, para nós procurarmos a crescer em santidade como Ele é santo. É claro que nós nunca vamos ser como Ele, mas o alvo é esse. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Então, misericórdia, bondade, longanimidade, retidão, que é cada vez praticar mais a justiça de Deus. Esses atributos, nós devemos, pela graça de Deus, clamar por imitar a Cristo nisso. Um cristão, ele é visto por aquele que ama, está aprendendo a amar como Deus ama, está aprendendo a perdoar como Deus perdoa, não é? Porque se nós lermos lá na oração do Pai Nosso, o que está falando lá? Perdoa as nossas ofensas, assim como o Senhor tem nos perdoado. Ou seja, eu posso estar assinando uma sentença para a minha própria vida, porque eu não perdoo ninguém e eu estou falando para Deus me perdoar como eu perdoo os outros. E sempre Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imitar a Deus num amor sacrificial, não sacrificial redentivo. Ninguém tem amor para pagar pecados dos outros, mas é um amor que se doa, que busca o bem do outro. É buscar a santidade diária na vida. Como Deus é santo, nós devemos buscar crescer em santidade, lutar contra o pecado, confessar os pecados, odiar o pecado, amar a Cristo, sermos bondosos. O que o verso 32 fala? Sede uns para com os outros benignos. Deus é benigno conosco ou não é? Paciente conosco ou não é? Compassivos. Nos perdoa como também Cristo. Então, nesse sentido, é que Paulo está falando para nós imitarmos a Deus, nos atributos que a palavra de Deus mesmo diz que nós devemos ser como Ele. Em santidade, sabedoria, amor, misericórdia, verdade, bondade, justiça. 1 Pedro 1,15 foi o texto que eu falei, um dos textos que fala, sede santos porque eu sou santo. Se fosse impossível nós crescermos em santidade, a palavra de Deus não teria dado esse alerta para nós. Por que nós devemos imitar a Deus? Porque nós, primeiro,
nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas mais do que isso, nós fomos feitos novas criaturas. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Porque nós somos regenerados. Porque o objetivo do cristão é se parecer com Jesus. Simples assim, meus irmãos. O nosso objetivo não é melhorar. Nosso objetivo é ser transformado à semelhança de Cristo. E essa transformação, ela vai existir todos os dias, todos os minutos. Nós vamos lutar contra essa dificuldade, mas nós também vamos crescer nela se procurarmos os meios de graça, para cada vez mais nós estarmos parecendo, até que alguém fala, você parece com Jesus. Porque você ama de um jeito diferente, você perdoa de um jeito diferente. Imagina alguém falar para você, você parece com Cristo. Não fisionomia, logicamente, mas, puxa, você parece com Cristo. Se alguém fala que você parece com alguém que você respeita tanto, seu pai, sua mãe, alguém, você não fica satisfeito, contente? Puxa, eu estou parecendo com alguém que eu admiro. Imagine chegar a um ponto de alguém falar assim, essa pessoa ela foi tão transformada que eu vejo Jesus agindo dessa forma. Embora saibamos que nós agimos de forma imperfeita. Nada mais coerente do que filhos quererem imitar os pais. E aqui está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, filhos amados. Não apenas filhos, não é um relacionamento legal, como você tem com seu filho. Eu sei que ele é meu filho porque está no registro de nascimento que eu sou pai dele, mas eu não amo ele, eu não tenho relacionamento com ele. Não é algo frio. Pensa você falar assim, esse aqui é meu filho. Está no registro, é meu filho. Tipo assim, não amo ele, não tem relacionamento, mas não tem como negar. Paulo está falando, vocês são filhos amados. Ou seja, não foi algo frio. É algo de relacionamento. Deus, além de Ele nos fazer filhos dele, dar a própria vida de Cristo em resgate da nossa vida, Ele nos ama. Ele nos amou e nos ama. É um relacionamento que vai nos levar a falar assim, que Deus é esse que me tornou filho dele e ainda me chama de filho amado. Você olhar para a sua vida e você falar assim, eu não tenho nada de amável para Deus me amar. Porque o orgulhoso, aquele orgulhoso, ele fala assim, mas é claro que Deus vai me amar. Como não amar uma pessoa tão boa como eu? Esse é o orgulhoso. Fala assim, mas aquele, por isso que os homens de Deus, Paulo fala assim, eu sou o maior, o pior dos pecadores. E como que Deus pode me amar? Isso nós valorizamos a graça, meus irmãos. Eu sou um filho amado, mas pense, se você é uma pessoa amável, eu sou uma pessoa amável, para Deus ainda? E como que nós lemos essa expressão aqui, como os filhos amados? Aí você olha, mas tenta cavar mais fundo. Como que Deus pode me chamar de filho amado a alguém que era rebelde, que ainda tem pecados? Unicamente por causa do sacrifício dele na cruz. Então não passe batido por essa expressão, filho amado. Deus olhar para alguém como nós e falar assim, você é um filho que eu amo, apesar de você ainda ser um pecador, apesar de você ainda errar tanto comigo e não corresponder a quase nada da graça que foi demonstrada na sua vida, eu ainda te amo. Isso não vai constranger a amá-lo, a querer nos parecer com ele? Aquele que tem a visão correta da graça, quando ele lê esse versículo, ele fala, Senhor, como que o Senhor pode me amar? Como que o Senhor pode me chamar de filho amado? E Paulo então fala como filhos amados. E agora Paulo fala assim, verso 2. Uma das formas que Paulo agora vai começar a falar como que nós devemos imitar a Cristo. Já que nós somos feitos filhos e amados. Ele fala, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Olha o exemplo de novo. Como também Cristo vos amou. Tá? Então, andar. Paulo sempre usa essa expressão andar. Não é para ter momentos na vida parecidos, é mais de ter uma vida, ande nesse caminho. A sua vida agora é nesse trilho aqui. Andar em amor, ter uma vida que se pareça com Cristo. Perfeito? Claro que nenhum de nós é. Mas os acidentes são cada vez mais esporádicos, mas de vez em quando na nossa vida. Nós estamos trilhando, de vez em quando descarrilha. Aí Deus nos coloca no trilho pela graça. Aí você está andando, você descarrilha.
Mas um trem que fica saindo do trilho toda hora não está certo. Então, descarrilhar faz parte. Mas a vida nossa tem que cada vez mais ser nesse caminho. E andar em amor. E como que é andar em amor? Porque o amor hoje é um conceito muito vago. Cada um tem uma definição de amor. Tanto de Deus quanto de atitude. Aí Paulo fala assim, andar em amor. Espera lá, como? Como Cristo também vos amou. Aí para e pense, como que Cristo te amou? Como que Cristo me amou? Ah, nós éramos amáveis, bondosos, nós fizemos por merecer? Claro que não, irmãos. Nós sabemos, Paulo mesmo nessa carta, não precisa nem em outras cartas. Volte para o capítulo 2. Andar em amor, como que Cristo nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos filhos da ira. Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. Pela graça somos salvos, não por obras para que ninguém se glorie. É assim que Cristo nos amou. E é assim que nós devemos andar em amor se nós temos a Deus como Pai. É crescer nessa verdade. E outra coisa, como Deus em Cristo, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Meus irmãos, isso aqui é o Evangelho. O Evangelho não é você falar para alguém, Jesus morreu na cruz. Muitas outras pessoas também morreram, inclusive na cruz. Jesus morreu. Você acredita que Jesus morreu? Eu acredito. Isso não é cristianismo. Jesus morreu pelos seus pecados, uma morte substitutiva, o santo pelo imundo, o justo pelo injusto. Isso é o Evangelho. Que só Jesus morreu, outras pessoas, se você acreditar que outras pessoas morreram também. Mas veja o que Paulo está falando, e se entregou a si mesmo por nós, no nosso lugar. Aquela morte não era dele, ele não precisava para pagar os pecados dele, porque ele era sem pecado. Então foi uma morte substitutiva. E outra coisa, meus irmãos, ele se entregou. Jesus não foi pego numa emboscada e foi contra a vontade dele para a cruz. Leia o capítulo 10 do Evangelho de João. Ele está falando que a minha vida eu dou deliberadamente, ninguém tem poder de tirá-la, eu dou, eu vim para essa hora. Então, se nós ficarmos olhando só para o fato de que as pessoas mataram Jesus, muitas pessoas ficam com dó. Ninguém matou Jesus nesse ponto de vista. Embora as pessoas que crucificaram são responsáveis diante de Deus pelo ato, mas Jesus se entregou voluntariamente, porque ele veio para isso. E se ele não desse a vida dele por nós, nós não teríamos vida. Mas ele veio para isso. Ele sabia que ia acontecer isso. Então ele se entregou. Paulo fala isso em Gálatas 1,4 também, ao qual mesmo se entregou para nos desarraigar desse mundo perverso. Sempre a Bíblia trata da morte de Cristo como ele se entregando voluntariamente, porque ele tinha poder para acabar com tudo. Mas fez parte, foi um ato sacrificial de amor por nós. E ele fala assim, ele se entregou a si mesmo por nós. Por nós quem? Por nós que estávamos mortos, por nós que odiávamos, por nós que éramos filhos da ira, por nós que éramos religiosos, que achavam que ia se salvar, foi por nós que imerecidamente Deus deu a vida dele por nós. Isso é o Evangelho, meus irmãos. É você olhar alguém, Jesus, que era perfeito, que era o Deus que se fez homem, entregando voluntariamente a vida dele por pecadores como nós, dando a vida dele para pagar os nossos pecados. E isso a Bíblia diz que, olha o que o texto diz, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Oferta fala de algo voluntário. Oferta fala de algo voluntário. Ele deu a vida dele, mas não foi só em oferta, foi em sacrifício, como o texto que o Gabriel leu. Porque o perdão de pecados precisava haver, para haver perdão de pecados precisava haver derramamento de sangue. Assim que o Velho Testamento sempre fez. Como que o sumo sacerdote fazia naquela época? Colocava as mãos, pegava um animal sem defeito, colocava as mãos sobre o animal, matava o sangue daquele animal, a vida daquele animal, que não tinha o pecado do povo. O pecado do povo era representado, jogado sobre aquele animal, figurativamente. Aquele animal era morto para que o pecador não fosse morto. Então, aquele animal era sacrificado no lugar de quem merecia o sacrifício.
Por isso que quando João Batista veio, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe aquela figura daquele cordeiro que todo ano era morto para perdoar pecados? Então, que lá não existe mais. Aquela era uma figura que apontava para o Cordeiro de Deus que veio. E é esse que tira o pecado do mundo. Não precisa haver mais repetição anual. Todo mundo que crê pela graça no sacrifício de Cristo é perdoado para sempre dos pecados, meus irmãos. É assim que Deus nos amou. Se você crê em Jesus de verdade, todos os seus pecados, os meus, foram pagos na cruz. Até os que você vai cometer e eu também. Só que, se nós cremos, ninguém vai pensar assim, já que está tudo pago, essa Paulo combate em Romanos. Se você pensa assim, você não entendeu nada da graça. Então assim, já que está pago o pecado, vamos pecar. Quem entendeu assim é a maior prova de que não entendeu o que Jesus fez. Quando nós entendemos que os nossos pecados foram pagos de uma vez na cruz, eu vou lutar com unhas e dentes, pedindo misericórdia de Deus. Senhor, não me deixe cometer pecados. Eu sei que eu ainda sou pecador, o pecado não me domina mais, mas eu ainda posso, infelizmente, pecar. João fala isso no capítulo 2. Escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós vamos entender o pecado como aquele que levou Cristo para a cruz. Como que eu vou ter prazer no pecado pelo qual Cristo morreu? Então a santidade, ela vai ser o alvo da minha vida. E ele começa a falar, se entregou por si nós como oferta e sacrifício. Oferta e sacrifício não são coisas separadas. Ele se deu, mas a vida dele foi um sacrifício pelos nossos pecados, porque nós merecíamos ser mortos, não ele. Então não é oferta e sacrifício como se fossem coisas simples. Claro que não. Sacrifício a Deus em aroma suave. O que é aroma suave? É uma linguagem para nós entendermos, como nós lemos lá no texto de Êxodo. O sacrifício de Cristo foi agradável a Deus. Deus olhou para aquilo, Deus Pai olhou para aquilo satisfez as exigências da lei. A vida perfeita de Jesus foi agradável a Deus. Não foi um sacrifício que não foi, fez, mas Deus rejeitou. Não, aquilo foi agradável a Deus. Deus falou assim, esse é meu filho amado. Aquele que morreu, deu a vida dele por pecadores. Então isso satisfez tudo aquilo que nós jamais poderíamos satisfazer. O que nós aprendemos, meus irmãos? Várias coisas nós já vimos. A ordem é imitar a Deus. Como fazer isso? Olhando para Cristo, pedindo graça. Mas primeiro, você foi regenerado? Você foi feito filho de Deus ou você está tentando imitar no esforço, na aparência, nos costumes, nas tradições, na religiosidade? Você tem convicção de que Deus te perdoou em Cristo, de que você é um cristão, de que você nasceu de novo, de que você ama Cristo, de que você ama a palavra, que você é um filho amado, que você pertence à igreja, que é o corpo de Cristo? Você tem perdoado as pessoas como Deus te perdoou? Esses dias eu li uma frase que diz assim, muitas vezes nós somos que nem cartão de crédito, errou 3 vezes a gente bloqueia. O limite é 3. Aí Pedro falou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus falou, não, Pedro, é muito, Pedro. Você está sendo... Ele falou, 70 vezes 7, ou seja, um perdão sem limite. Como Deus te perdoou. Pensa se Deus falasse, só vou te perdoar 7 vezes, Carlito. O Alexandre também. Já tinha acabado faz tempo, meu irmão. Mas o perdão de Deus é completo. Nós temos que aprender a perdoar como Deus nos perdoou. Em Cristo, por amor. Andar em amor é praticar o perdão. Fazer boas ações não é a mensagem principal de Jesus. John Piper fala assim, por isso que o evangelho meramente social jamais é defendido por Jesus. Porque Jesus sempre falou assim, limpar primeiro o interior do copo, para que o Senhor fique limpo. Ou seja, não fica preocupado só com ações externas. Quem Jesus mais atacou? Não foram os fariseus, que por fora tinham uma vida assim, todo mundo olhava, olha que bonitinho, mas por dentro Jesus falava que era sepulcro caiado. Ou seja, era um túmulo que tinha coisa podre e morta por dentro, mas por fora estava bonitinho, feito, coroa de flores, pintado, mas por dentro não tinha vida. Foram esses que Jesus mais atacou. Nós amamos a Cristo quando nós nos sacrificamos pela vida dos irmãos. Novamente, não é sacrifício redentivo, só Cristo faz. Mas é no serviço da igreja, no serviço de mutualidade,
nós não nos colocarmos acima das pessoas, nós estarmos dispostos a sofrermos o dano do outro, a socorrermos uns aos outros. Pense quantos mandamentos de mutualidade cristã tem na Bíblia: perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, de nós nos sacrificarmos pelo bem do outro, por amor a Cristo. Não para eu me apresentar como alguém faz, mas como eu entendi o que Cristo fez por mim, e falei: Senhor, eu quero te imitar. Vai ser algo natural. Eu não quero aplauso, não quero visibilidade, não tem competição. É por amor a Cristo. E isso é agradável a Deus. Como o sacrifício de Jesus foi agradável a Deus, se nós queremos ter uma vida que agrade a Deus, é quando nós estamos servindo a Deus e servindo ao próximo, amando. Jesus fala para nós amarmos até os nossos inimigos. Porque ele disse: se você amar quem te ama, que mérito tem? Os incrédulos também costumam amar quem ama eles. É o lema: gentileza gera gentileza. Esse é o slogan que existe, né? Mas para nós cristãos, Jesus fala assim: se não for gentil com você, ame mesmo assim. Se te ferir, perdoe. Quem de nós consegue isso, irmãos? Naturalmente, ninguém. Espiritualmente, só quando nós estamos dependendo da graça e clamando a Deus por misericórdia. Olha só o que Martin Lloyd-Jones disse: você não conhecerá verdadeiramente o amor de Cristo enquanto não tiver captado a doutrina cristã do pecado, enquanto não compreender a verdade sobre você mesmo, quem você é. Se você se acha uma pessoa muito boa, que tem levado uma vida virtuosa, que tem feito bem a muitos e que nunca faz mal a ninguém, ora, naturalmente seria estranho se ele não te amasse, não seria? Afinal, você é uma pessoa tão boa, claro que Jesus vai te amar. Tem pessoas que acreditam ainda nisso. E isso não lhe diz muito acerca do amor de Cristo, porque é fácil amar uma pessoa dessa, mas não existe pessoa assim. E ele diz: mas quando você se dá conta de que a verdade sobre nós é o que Paulo nos diz no texto de Romanos, então você começa a ver algo do amor de Deus inexplicável. Você fala: Senhor, como que o Senhor ama uma pessoa como eu? Se você se acha bom, você vai falar: é claro que Deus vai me amar. Mas se você tem uma visão correta de quem você é pela graça de Deus, você fala assim: como que Deus me ama? Como que eu posso amar as pessoas? Então, meus irmãos, para a gente concluir, é fácil falar que é cristão? É fácil. E viver como um cristão? Só pela graça. Imitar a Cristo, nesse sentido, andar em amor, só pela graça. Você tem imitado a Cristo no seu casamento? Você que é marido, você que é esposa, você que é pai, você que é filho, a sua vida tem expressado a graça de Deus no como você relaciona com o seu cônjuge, com seus filhos, com seu vizinho, no seu trabalho? As pessoas olham para você e falam assim: eu não tenho a fé dele não, mas ele é uma pessoa coerente, ele pratica aquilo que ele prega. Ou até mesmo você vai converter pessoas pelo seu impacto, ou mesmo que não converta, as pessoas não vão ter razão para falar mal, porque nós estamos pela graça andando de forma imperfeita, mas buscando graça de Deus. Não é parecer com Cristo durante a reunião aqui. Isso aqui é mais fácil, e devemos também. Mas quando você e eu saímos daqui, no nosso trabalho, nos negócios, na forma que a gente se diverte, na forma que a gente se relaciona, no casamento, que é diariamente ali, como que você tem praticado o que Cristo fala, andando em amor, perdoando, pedindo perdão, sendo misericordioso com o seu cônjuge, um com o outro, com seus filhos, com as pessoas que te ofendem. Imitar a Cristo em seu caráter. Como você tem agido com misericórdia, com longanimidade, com perdão diante das pessoas? Você tem consciência de que você só vai conseguir fazer isso se você buscar na palavra de Deus diariamente um alimento para isso, na dependência do Espírito Santo, ou você está tentando fazer por você mesmo? Imitar a Cristo, em outras palavras, é viver de forma digna do Evangelho. Ninguém pode se dizer filho de Deus pela Bíblia se não está crescendo numa semelhança a Cristo. E nós só seremos transformados à semelhança de Cristo se nós buscarmos na palavra e numa vida de oração diariamente, na dependência do Senhor. Fora disso, nós não vamos conseguir, porque é o Espírito em nós que nos capacita.
E o compromisso do Espírito Santo é com a palavra. Se eu me afasto da palavra, não adianta eu ficar orando. Senhor, faz em mim, faz em mim, faz em mim. Busca a Deus na palavra. Eu termino com a citação de D.L. Moody, um dos homens, dos maiores evangelistas. E ele falou assim, eu orava a Deus pedindo por fé e por transformação e parece que não vinha. E eu orava e parece que não vinha. Aí uma vez eu fui despertado a começar a estudar o texto de Romanos. E ele fala, desde então a minha fé vem aumentando, a minha transformação vem acontecendo. Porque não adianta nós ficarmos orando, se Deus deu o meio de graça que é a palavra, você não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, ou se faz mecanicamente, não investe tempo na palavra de Deus, porque meditação é preparação para ação. Eu leio a palavra, eu oro a Deus, falo, Senhor, agora que isso aqui seja uma realidade no meu viver, nos meus relacionamentos. Se nós nos afastarmos da palavra, meus irmãos, a quem nós vamos parecer? A quem nós vamos expressar? Obras da carne ou fruto do Espírito? Então, isso nos leva a imitar a Cristo, é amá-lo, desejá-lo na palavra de Deus. Ó, quanto amo a tua lei, medito nela todo dia, Salmo 119, 97. Eu falo que eu amo e a prova que eu amo é que eu medito nela. E eu medito nela porque eu amo, não porque alguém mandou. Veja o ciclo. Eu digo que eu amo e porque eu digo que eu amo, isso se aparece na minha meditação. E eu medito porque eu amo. Não porque alguém pediu, não porque alguém mandou, não porque alguém vai perguntar se eu li a Bíblia hoje, não é isso. É porque o amor nos leva a Cristo. E Cristo nos leva a praticar a palavra dele.